Voltamos a apresentar o Justiça na TV, que hoje está mostrando o primeiro simpósio de Direito e o terceiro setor realizado aqui em Curitiba. Continue acompanhando. O professor Leandro Marins de Souza, que falou sobre a tributação do terceiro setor, explica como uma empresa pode realizar doações e obter benefícios em sua contribuição. Essa, na verdade, é a grande discussão relativa à tributação do terceiro setor. Costuma-se, em primeira mão, comparar as entidades do terceiro setor com a atividade empresarial, que, de certa forma, acaba sendo equivocado. As entidades do terceiro setor, elas gozam de benefícios tributários justamente porque elas têm uma função social bastante importante, que, muito embora as empresas também tenham função social, não chega aos pés das entidades do terceiro setor. As empresas, sim, gozam de benefícios tributários para a doação de recursos para entidades do terceiro setor, mas muito mais para incentivar as entidades do terceiro setor do que para incentivar a atividade empresarial. Então, essa isenção de imposto de renda que algumas entidades podem oferecer às empresas que doam, elas servem para beneficiar, na verdade, o incentivo às entidades do terceiro setor. O grande problema no Brasil é que essas entidades do terceiro setor não são exatamente reconhecidas. Muito embora a importância social delas seja evidente, especialmente os setores governamentais costumam achar que as entidades do terceiro setor são filantrópicas, né, como costuma dizer por aí. Então, reduz-se a cada dia as possibilidades de você proceder a doações dedutíveis de imposto de renda, e as empresas acabam não podendo usufruir esse benefício com a abrangência que deveria. Então, esses são os problemas que a gente enfrenta hoje na tributação do terceiro setor no Brasil. Para o ordenamento jurídico, quais são os tipos de doações que são aceitas, né, que as empresas podem fazer e são dedutíveis? São duas hipóteses, na verdade, bastante específicas, afora outras questões vinculadas a questões de incentivos culturais, incentivos a outros tipos de projeto, como, por exemplo, a lei do audiovisual e a lei Rouanet. Especificamente com relação a doações dedutíveis, há duas hipóteses, e ambas as hipóteses exigem que a entidade que recebe a doação tenha como instrumento que capacite ela a receber a doação para ser dedutível o título de utilidade pública federal. Essas hipóteses são para projetos de pesquisa científica e entidades que são criadas, associações criadas para fins de beneficiar os empregados da empresa ou a sociedade do entorno da empresa. Então, hoje, a partir de 95, são as duas únicas hipóteses que existem de doações dedutíveis do imposto de renda. Antes de 95, as hipóteses eram muito mais abrangentes. Hoje a coisa está bastante mais reduzida. Perguntado sobre a criação da lei de incentivo fiscal, ele é enfático em dizer: o problema da tributação do terceiro setor no Brasil é um pouco anterior e mais preocupante do que isso. A simples edição de uma legislação de incentivo fiscal certamente não resolveria o problema. Um problema bastante mais grave, um problema de falta de sistematização da legislação, que acaba até por confundir o próprio empresário e as entidades do terceiro setor, que às vezes não sabem como proceder para gozar dos benefícios tributários. Muito embora esses benefícios sejam reconhecidos por lei, eles são muito confusos. Então, me parece que a edição de uma legislação só para fins de incentivo fiscal não seria suficiente. A proposta que a gente tem que levar em consideração, na verdade, é uma reformulação geral do sistema de tributação do terceiro setor no Brasil. O que são as OCIPs? Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. O professor Fernando Mânica explica a diferenciação. Na verdade, não é apenas a sociedade em geral que faz essa confusão, mas também profissionais da área do terceiro setor, inclusive advogados. As OCIP foram criadas como instrumento, como uma nova forma de parceria entre o Estado e uma parte das entidades do terceiro setor. Ou seja, aquelas entidades do terceiro setor, aquelas ONGs que preenchem determinados requisitos previstos na lei que criou as OCIPs, elas têm a possibilidade de buscar junto ao Ministério da Justiça um certificado, uma qualificação. Ou seja, uma OCIP é uma ONG, não existe incompatibilidade ou concorrência, uma entidade é ONG ou é OCIP. Toda OCIP necessariamente é uma ONG que preencheu determinados requisitos previstos em lei e por isso recebeu um certificado do Ministério da Justiça. Como uma OCIP pode firmar uma parceria com o governo para que essa esteja apta a atuar em algum segmento social?
E quais são os órgãos fiscalizadores dessas OCIPs? O professor Fernando comenta. São dois momentos diversos. No primeiro momento, a OCIP tem que preencher determinados requisitos estatutários, ou seja, no estatuto da OCIP devem estar presentes determinados requisitos. Ela deve assumir a forma ou associação ou fundação. Ela tem que prestar determinadas atividades, como, por exemplo, assistência social, educação, saúde, defesa do meio ambiente, voluntariado e outras atividades de cunho social, de interesse público. Ela preenche, portanto, essas características, ela tem que fazer constar em seu estatuto determinados requisitos, determinados princípios constitucionais, como, por exemplo, o princípio da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, ou seja, existe todo um regime jurídico que deve ser adotado pela entidade para que ela possa receber essa qualificação. Isso é o primeiro passo, uma entidade torna-se OCIP a partir do momento que ela é qualificada pelo Ministério da Justiça. Um segundo passo é a celebração do termo de parceria, ou seja, uma entidade qualificada como OCIP pode procurar o poder público ou ser procurada pelo poder público, aí a via é de duas mãos, exatamente porque trata-se de uma parceria, e discutir determinadas ações, determinados projetos, determinados programas de interesse público, do interesse do município, dos estados ou mesmo da União. A partir do momento em que haja essa confluência de interesses, ou seja, necessidade pública de determinado serviço, de determinado programa, e um OCIP que preste esse programa, é possível, assim, a celebração do termo de parceria. A regularidade fiscal com relação à tributação é feita tanto pelo Estado, quanto pelos municípios, quanto pela União. A Receita Federal, as Secretarias de Finanças Públicas têm a função de fiscalizar questões tributárias, ou seja, a vida tributária das entidades. Agora, a fiscalização da entidade, se ela efetivamente está cumprindo aquilo que se propôs, aquilo que está definido no termo de parceria, é uma fiscalização que é uma fiscalização difusa. Ela compete tanto à sociedade, aí está o controle social, que é tão difundido hoje em outros estados, em outros países, e que no Brasil, infelizmente, ainda a gente não tem essa tradição da própria população, a própria sociedade participar dessa fiscalização. Ela é feita também pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas. Então, são essas três esferas, sobretudo, que são encarregadas de exercer a fiscalização das atividades da OCIP.